Em meio ao caos de informações nos nossos dias de hoje, é uma lufada de alegria se deparar com a clareza de mentes brilhantes e encontrar algo sério e profundo nesse universo da meditação. Quem trabalha com meditação de forma séria não deveria nem usar o termo meditação, porque tem tanta loucura, tanta abstração do conceito por aí, má interpretação por falta de experiência. Meditação é um negócio muito antigo, né? As origens remontam a mais de 5.000 anos. E nesse trajeto, muitas linhagens, muitas linhas, muitas formas de se treinar apareceram. Algumas vão ser mais eficientes para você, outras mais eficientes para outras pessoas. E outras têm o potencial estatístico de ser mais eficiente para a maior parte das pessoas, porque usa mais técnicas. Tudo que vira moda, né, tem gente que aproveita, às vezes de má fé, às vezes nem é. Acho que acredito até que muitas das vezes não é de má fé. Quando eu estive na Índia, realmente, você vai procurar meditação, você encontra cada loucura, meditação na cabra, meditação no sorriso. Ou seja, vão simplificando o processo de meditação de uma forma que ela perde a sua essência. Já encontrei pessoas, por exemplo, que fizeram um canal de, por exemplo, meditação guiada e tal, e era de boa vontade. Eram pessoas que não tinham realmente estudo, mas que elas tinham experimentado, fez bem para elas, e aí elas resolveram que elas queriam compartilhar com os outros, né? Então sim, tem muitas pessoas que aprendem meditação, fazem uma aula comigo, por exemplo, e no dia seguinte já estão ensinando a meditação. Claro, na visão dela, na interpretação dela, tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, mas não é a forma mais profunda, mais séria que você pode ensinar a meditação. Hoje em dia, você vai lá no Google, você tem livros, você tem tudo muito acessível. E às vezes as pessoas acham que aquilo ali é suficiente. E eu acho que o que é importante entender é que coisas complexas como a ciência, não importa que área da ciência, ou como meditação, que é uma técnica milenar de mais de 5.000 anos, enfim, e outras coisas e filosofias, não pode ser só com um estudo superficial e não pode ser só com experiência empírica. Eu fiz um pouquinho, achei ótimo, para mim funcionou muito bem, então eu vou sair ensinando para os outros. E exige estudo aprofundado, exige, no caso da meditação, um tempo de prática aprofundado, para que você realmente possa ensinar ou acompanhar alguém, mas de forma segura. É como se fosse um dentista recém-formado. Não vai conseguir nem fazer um canal, porque não tem experiência, tem que ter experiência. Tanto para quem talvez esteja tentado de ajudar, melhor se formar primeiro, né, escolhendo a metodologia que quiser, o que quiser, mas fazer um estudo sério e aprofundado sobre o assunto. E para quem busca alguém, um profissional, que busque essa fonte de formação, de seriedade, porque isso não tem a ver com boa vontade, má fé ou boa fé. O principal erro é que as pessoas entenderam intelectualmente o que é a meditação, mas não a experimentaram. Como não tem tempo, não tem cancha da experiência meditativa, o que acontece é que aí você não consegue ensinar. Até porque são coisas complexas. Se o seu conhecimento é superficial, você nem alcança, talvez, as consequências que possam ter ou as coisas que você precise, né, fazer. Meditação exige tempo, pelo menos uns 10 anos, para você realmente entender o que está acontecendo dentro de você, para você poder ajudar um outro de verdade. Isso vai ter um peso muito grande. Então, procure um professor experiente, alguém que já experimentou meditação mesmo por algumas décadas. Metodologias mais completas, com mais técnicas, que te conduzem passo a passo para você conquistar o que você quer, né? E o tempo, ou seja, persistir, perseverar naquilo que você está fazendo. Se você realmente tem vontade de fazer um treinamento sério e aprofundado, é bom procurar um profissional sério e aprofundado. A fórmula é simples, porém difícil, pois exige disciplina, foco e empenho. Você começa a praticar, aperfeiçoa o treinamento, estuda, transforma o treinamento em hábito, em rotina e então colhe os frutos de curto, médio e longo prazo. Você sentar o indivíduo para meditar é muito desafiador. Ela deve ser sempre precedida de um sadhana, de uma prática. Se você usa só
técnicas respiratórias para treinar a meditação, vai ter uma chance disso dar certo. Se você treina só técnicas de relax, a chance de dar certo. Se você treina só técnicas de concentração, outra chance de dar certo. Mas se você junta tudo isso numa prática mais completa, isso vai te conduzindo de uma forma mais eficiente, mais produtiva, para que aqueles estados mentais que eu comentei anteriormente, você atinja eles com mais facilidade. A primeira vez que a gente tenta, é uma coisa tão impossível, porque a técnica em si é muito simples. Sentar, parar, fechar os olhos. Depois não precisa fechar mais os olhos, né? Depois você pode ter a experiência conversando e você está tendo um processo intuitivo, fluindo e está acontecendo independentemente de estar com os olhos fechados ou não. Depois de uma aula toda para preparar o indivíduo para aquilo, feche os olhos e visualize uma luz dentro da cabeça. Falando assim, imaginar uma luz dentro da cabeça, tranquilo, né? Uma coisa mais fácil do mundo. Essa foi a primeira explicação que me deram sobre meditação. Eu perguntei para um menino que fazia, é muito difícil, como é? Ele falou, é assim, você imagina uma árvore. Aí eu pensei, só isso? Eu já tinha lido vários livros sobre meditação e me parecia algo bem mais complexo. Aí eu pensei, mas imaginar uma árvore, que bobagem. Vai, senta e imagina a árvore e pensa só na árvore. Deixa isso como única imagem. É impossível. Eu vou remodelando a respiração, remodelando o corpo, remodelando a capacidade dele comunicar-se consigo, com o seu corpo, com as suas sensações, e essa pessoa vai ficando mais autoconsciente, até que em algum momento a experiência meditativa é entregue para ela e ela tem experiências de aproximação da meditação. Tem uma série de técnicas de suporte que vão facilitar da pessoa chegar no momento da meditação e ficar um pouquinho quieta. Isso tenderá a aumentar cada vez mais, até conseguir de fato silenciar, mesmo que por pouco tempo. Então, a ferramenta adequada para começar com essa empreitada vão ser técnicas mais densas. Reeducação respiratória, descontração, que é a primeira parte que vai ser necessária para você aprender a meditar. Se você não consegue nem descontrair o seu corpo, quem diria que fixar atenção? O asana para ganhar força. E a técnica de limpeza, que é para limpar o seu corpo, deixar o seu corpo funcionando corretamente. Porque lembre-se, mente e corpo não são coisas separadas. Daí você vai passar por Ashtanga Sadhana, daí você inclui as técnicas mais sensíveis, mas pouquinho tempo. Não há de Ashtanga Sadhana de 1 hora, a meditação são 3 minutos, 4 minutos, muito pouquinho. Então não é enfadonho, não é um tempo excessivo. E daí com o tempo você vai ampliando essas técnicas, sempre priorizando do mais denso para o mais sutil, e depois você vai reduzindo o mais denso e aumentando o mais sutil. Porque o que acontece? A maior parte das pessoas começa, acha aquele negócio chatíssimo, bizarro, não funciona, não dá certo, muitas pessoas praticam um tempão e não saem do lugar. A mente, ela se movimenta muito rápido, que nós nem nos damos conta disso, pensamos o tempo todo sem parar, e para que ela exista, precisa de elementos dispersivos e novidades, e a gente quer novidade. E pegar todo esse movimento mental e resumir numa coisinha boba é quase impossível, porque isso é ir contra a natureza. A natureza da mente é assim, ela é dispersiva, ela não para, a gente pensa o tempo todo, questiona o tempo todo. Como cessar? Treino. É um treino como fortalecer os braços. É um treino como a corrida. Começa, não está muito bem, mas corre todos os dias, uma hora vai conseguir correr um montão sem se cansar. Qualquer tipo de treino. É preciso tirar o primata do primata para que ele medite. E o sadhana faz essa experiência incrivelmente. A prática, principalmente a prática óctupla, sistematizada pelo professor De Rose, que é o Ashtanga Sadhana, tira esse primata dentro dele. Esse bicho, esse instinto, essa tendência à dispersão
que é natural. Ser disperso, ser primata é natural. Meditação é um processo de desnaturação. Tentar desnaturar esse cara com a meditação sem os pré-requisitos é muito desafiador. Ou o cara tem uma predisposição ou ele não vai meditar. Agora, o treinamento é fácil, qualquer um faz, mas nem todo mundo vai ter a persistência suficiente, tempo suficiente de persistência para chegar lá. Vamos a tener que fortalecer un poco más de disciplina, disciplina que se transforma en algo agradable, porque al principio nos cuesta la disciplina, pero en poco tiempo uno ya llega a la hora de nuestros ejercicios y ya quiere hacerlo, porque sabe lo agradable que es eso. No es un esfuerzo, es una cosa que conecta con el placer. Tal como a gente tem o hábito de tomar banho todos os dias, e não apenas aos sábados, como existe a piada, vale mais a pena treinar um pouquinho de meditação todos os dias do que fazer um treino longo aos sábados. E tal como tudo na vida, se você faz sistematicamente, tende a ter resultados mais consistentes. Não existe o melhor caminho, né? Mas o seu caminho, o meu caminho. E cada um vai descobrindo o seu melhor caminho, né? O seu caminho de fazer bem aquilo. O melhor caminho é aquele que mais se adapta a você, aquele que funciona para você, seguindo, claro, os trilhos de uma meditação séria. É tal como eu perguntar para você qual a melhor forma de escovar os dentes. Um dentista vai te dizer, olha, você começa por aqui, depois faz assim, faz isso por 2 minutos e vai funcionar, você vai completar a sua higiene bucal. A mesma coisa funciona com essa higiene mental, se podemos chamar assim a meditação. Você vai testando algumas ferramentas, algumas técnicas de meditação, até que uma em especial vai chamar a tua atenção. E é aquela que você tem que usar. A rotina faz com que você não se desgaste procurando quebrar um compromisso, um horário, uma outra rotina para poder vir fazer a sua prática. Isto com relação à meditação, respiração, às técnicas, né? Meditação não é fazer uma hora ou outra. Você não escova os dentes um dia e fica 10 dias sem escovar. Não vai fazer bem para você. Então, acho que o melhor treinamento é você fazer todos os dias. Então, o indicado é a pessoa experimentar, fazer alguns minutos pela manhã ao acordar. Acordou, já pratica as técnicas, sua produtividade no dia decola, vai lá em cima. Porque você já garantiu a meditação da manhã e você já vai ter um efeito aí ao longo do dia que vai ampliar suas possibilidades, a sua percepção, a sua consciência. Começa com 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos e vai aumentando na medida que você sentir prazer e conforto em fazer aquela técnica. Fazer alguns minutos em alguma pausa estratégica durante o seu dia, ou fazer por alguns minutos à noite. Como uma espécie de revitalização, de recuperação após o dia de trabalho. Cada pessoa vai sentir que determinado momento do dia favorece o treinamento. E qualquer hora é hora, desde que você mantenha sempre aquele horário. E seguir, claro, uma técnica que funcione, não uma coisa qualquer da internet que você não sabe de onde veio, que não sabe quem gravou, qual era a intenção. Não, mas tem um som, tem uma frequência específica. Procura um professor sério que você vai fazer a técnica vai funcionar mais rápido para você. Você vai economizar alguns anos. Você que quer treinar meditação, experimente posicioná-la em diferentes momentos do seu dia até encontrar aquele horário que é o ideal para você. E com relação ao comportamento, você simplesmente incorporar aquele comportamento ao seu dia a dia o tempo todo, sem parar, sem interromper. Isso cria um reflexo para a sua vida. Quando a pessoa começa, impossível. Mas quando ela persiste, interessante. Começa a ficar agradável. Por exemplo, correr é uma coisa que é desagradável para o ser humano. Mas quando a pessoa começa a correr, e corre todos os dias naquele mesmo horário, ela depois sente falta, o seu corpo sente falta de correr. E assim qualquer outra coisa. Quando conseguimos aquietar os pensamentos, é um momento único, é uma experiência única, que quando a pessoa tem um vislumbre disso, conseguiu chegar perto, finalmente a cabeça não está mais naquele estado de loucura constante, conseguir alcançar um nível de serenidade. Isso é uma experiência muito agradável que vai fazer a pessoa prosseguir.
Então, mas vai ter que chegar nesse ponto, dela sentir que é uma coisa agradável e não uma coisa impossível, que para alguns chega a ser irritante. As coisas agradáveis e as coisas desagradáveis, depois que o nosso corpo se acostumou, nosso corpo, nosso emocional e nossa mente, depois que nós nos acostumamos, ao não fazê-lo, nós sentimos a síndrome de abstinência. Eu estou precisando fazer. Como é que eu vou parar? Como é que eu vou visualizar? Não paro, uma coisa chata, irritante, não consigo. Eu sou muito assim, muito assado. Todo mundo é. Todo mundo pensa sem parar. Se em nenhum momento chegaram pra gente e falaram, não pense, agora é hora de não pensar. Mas como assim não pensar? É hora de olhar para o céu e só olhar para o céu, olhar para as nuvens e só contemplá-las. Uns são mais introspectivos, outros mais extrovertidos. Isso facilita uma coisa, atrapalha outras e vice-versa. Mas a nossa natureza é semelhante. Quando conseguir chegar naquele nível bom da concentração, aí sim, aí a pessoa vai se identificar, vai ser um momento agradabilíssimo e único. Aí começa a meditação, quando inicia aquele processo de aquietamento. E isso tem um resultado interessante na vida. E é algo que a gente percebe que é evolutivo. É gradual, não se dá saltos. De forma descontraída, dar uma volta no quarteirão, se você tem uma praça perto de casa, e curtir o som dos pássaros, contemplar um pouco a copa das árvores. Não é uma coisa sofrida, não precisa de austeridade, porque para algumas pessoas tem esse estilo, não, tem que acordar às 4, tomar banho frio e tem que fazer não sei o que, jejum, todas essas coisas que a gente ouve, não precisa de nada disso, pode ser algo prazeroso. Pegava meus cachorros, 2 cachorros, e ia andar com eles, sem rumo, andando. E ali, né, nesse caminhar, aplicava ali minhas técnicas de meditação e não tinha tempo para terminar essa andada. Então eu ficava ali o tempo que fosse necessário para atingir o alfa, depois o teta. Mas não é perigoso fazer isso andando, não pode cair no rio, no buraco. Não, se você fica mais lúcido, é ao contrário, você fica mais esperto, não menos esperto. Então era uma forma bem aplicável do dia a dia, sem muito mise-en-scène, sem muita maluquice, de como você pode fazer isso funcionar. Então eu gosto muito de incorporar no meu dia a dia pausas estratégicas. A única coisa que é necessária mesmo é a persistência diária. E eu entendo que a atitude contemplativa, que é a atitude aplicada no exercício de meditação, funciona como um pit stop. A pessoa pensa, em um dia, 24 horas, se eu parar por 3 minutos, não vai surtir efeito. Vai surtir efeito, tal como no contexto de 1 hora, 2,3 segundos são importantes para que aquele carro e o piloto cheguem no fim da corrida e cheguem para brigar pelo pódio, pelo primeiro lugar, e não apenas para cruzar a linha de chegada. Pensa naquilo que te dá mais prazer para manter o pensamento. Digamos, a coisa que eu mais gosto de meditar é na chama da vela. Aquilo me deixa concentrado, me facilita. Não, aquilo que eu mais gosto é a imagem do sol nascente. Então, aquilo que funciona para mim. Não, a coisa que eu mais gosto é de me concentrar na sensação do corpo, sensação do meu coração batendo, ou na sensação de estar apaixonado. Consegue pensar nisso? Vou meditar na sensação de estar apaixonado. Não é uma coisa incrível? Também pode ser. Fecha os olhos e com os olhos fechados, você olha para essa parte frontal aqui da cabeça, né, da testa, que inclusive é bem aqui que é o córtex pré-frontal do cérebro. Então você fecha os olhos e meio que como se estivesse focando, olhando para essa região. E imagine que essa região funciona como se fosse um rádio. E o rádio ele se sintoniza numa determinada frequência, uma determinada onda, né, da emissora de rádio. Então, imaginar que a emissora de rádio é o som do mar, que você está ali frente a frente com o mar, ou você está ouvindo. E esse aparelho de rádio se
comunica, se conecta, entra em mesma frequência que aquele som. E olhando aqui para esse aparelho de rádio, que é essa parte aqui frontal da testa. É isso. E vai se deixando absorver por esse som que você está captando e está reverberando através desse aparelho de rádio seu. Entre uma reunião e outra, reservar 5 minutos, olhar pela janela da sua casa, olhar o céu, mas só vejo prédios. Contemplar a vista, seja como for a vista que você tem à sua disposição, ou como eu já mencionei, sair um pouquinho para tomar um ar, o famoso tomar o ar e descontrair a mente. Então, pode acabar não sendo um treinamento direto de meditação, mas indiretamente você treinará o seu organismo para desacelerar do mental e ter mais facilidade para parar e concentrar-se, parar e contemplar. Então, alguns minutos que você tenha tomando sol, não precisa ser nem na piscina, na praia, mas tendo a luz do sol incidindo diretamente sobre o seu corpo e contemplando as sensações e desligando a análise, a reflexão, desenvolvendo a atitude de simplesmente curtir aquele momento e sentir e perceber. E isso acaba funcionando como uma base para você desenvolver este hábito de contemplar e na hora de sentar-se realmente para meditar, ter mais facilidade. Tem os estilos de meditação que você fica dias, muitas horas. Também não precisa. Porque o que adianta você ficar 10 horas numa posição, morrendo, porque se ferra todo, fica 10 horas sentado em posição de meditação por dia, se ferra todo. Depois de uma semana tá mal. Mas vai ficar essas 10 horas fazendo o quê? Sofrendo e dispersando. Na real é isso, a pessoa não está ali 10 horas em meditação, porque se estivesse nem sofreria. Mas ela fica sofrendo e só ali, cabeça... Ok, ela vai tirar umas boas horas do dia para olhar para dentro, talvez isso já seja uma grande vantagem, mas meditar mesmo não se sabe. Primeiro, fazer muita coisa, mas uma atividade de cada vez. Não queira embolar todas as suas ações ao mesmo tempo, não seja aquela pessoa que pensa que é multitask, mas na verdade está boicotando o seu treinamento de meditação. Então, fazer muita coisa, mas cada atividade no seu momento. Segundo ponto, desenvolver o hábito de contemplar no dia a dia com pausas estratégicas ao longo do seu dia. Terceiro, não sobrecarregar a sua memória com informações que são desnecessárias, informações que ficarão pairando em torno da sua cabeça enquanto você está tentando meditar. Então, desenvolvendo no dia a dia essas 3 atitudes, esses 3 hábitos, com certeza, a hora de sentar-se para treinar a meditação, você terá mais facilidade. Disciplina e constância. Ou seja, uma vez que você adotou um sistema de meditação, fique mudando, não fique trocando, não fique parando, mas continue de uma maneira agradável, gostosa, mas continue sem interrupção o máximo possível. Você sabe que a gente faz muita força para meditar e é quando a gente para de fazer força que a meditação ocorre. Será realmente uma construção, não vai acontecer necessariamente da noite para o dia. Então, treinar de maneira descontraída, sabendo que os efeitos principais vêm a médio e longo prazo, mesmo que a gente colha já resultados a curto prazo. Então, desencanar um pouquinho do resultado final e curtir o processo. Então, faça muito esforço. Às vezes não faça esforço nenhum, mas persista, porque a vida com meditação é no mínimo mais divertida, ela é mais curiosa, ela é mais inspiradora, ela é mais inovadora. Conviva com pessoas que vivam o tema meditação todos os dias. Acho que é a forma mais poderosa de você aprender meditação. Não só o treinamento em si, mas a atmosfera que envolve, as pessoas com a gente está convivendo, que a gente está aprendendo pela retina, mais o professor, o instrutor, esse conjunto da obra
promove uma evolução de comportamento naturalmente. Isso já transborda, né, o elemento técnico em si. Mas não foi numa aula de meditação, foi no dia a dia ali, convivendo, nas sacadas, na forma de lidar com situações muito simples. E ali eu notei, tem meditação nesse comportamento, nessa forma de lidar com isso. Ele não está fazendo aquilo com a mente sobrecarregada de pensamento, atolada de pensamentos. A mente dele está clara. Então ele consegue decidir de uma forma tão leve. Eu gostaria de decidir assim. Então fui tomando aquelas referências positivas. Eu acho que o convívio é a melhor forma de se aprender qualquer coisa. Mas em específico a meditação é a forma mais real. Não é só com um treino, só com uma aula. Esse convívio, você estar próximo, você participar de alguma forma da vida daquele seu professor que te ensina a meditação é a forma mais poderosa para quem quer realmente a fundo na meditação. Em um primeiro momento, você gera mais qualidade de vida, mais saúde mental e mais inteligência emocional. No segundo momento, você aumenta expressivamente o seu poder de realização e a sua performance em qualquer atividade, seja ela no trabalho, nos esportes ou nos estudos. E por último, o resultado é mais lucidez, mais potência e expansão de consciência, que facilita e nos impulsiona para o autoconhecimento. Mas devemos ter atenção. Por mais que pareça uma ferramenta inofensiva, ela pode ser prejudicial. A meditação é para qualquer pessoa, mas para uns funciona mais, para outros funciona menos. Então, se a pessoa está numa idade produtiva e com saúde, em geral, a meditação é muito útil para todo mundo. Onde ela vai funcionar menos? Se eu estiver doente, a meditação é boa, mas não funciona 100%. Ela vai funcionar 90%, 80%, enfim. Ela não vai dar tudo o que ela podia dar, porque o estado enfermiço limita também o efeito das técnicas, como a meditação. Para mim, qualquer pessoa com problemas psiquiátricos ou neurológicos seria não recomendável. Pessoas com transtornos até poderiam, desde que acompanhadas por um profissional, direcionadas por um profissional que entenda daquele transtorno. Não dá para generalizar, porque cada caso é um caso. Pessoa introspectiva num nível desequilibrado, não convém praticar meditação. Não que ela não possa, pode sim, desde que acompanhada por um profissional que entenda da situação dela. Tem muitas doenças, patologias psiquiátricas que não são facilmente detectáveis, porque você olha para a pessoa e ela aparentemente, tá tudo bem. Aparentemente muito legal. São coisas que são às vezes muito sutis, que são muito latentes, enfim, são doenças que não são facilmente detectáveis. Ou patologias que às vezes até nem são consideradas realmente patologias, estão ali meio que no limbo ali, né? Por exemplo, a manipulação, ou o que nós chamamos de perverso narcísico manipulador, são psicopatias, né? Mas que estão ali, uma hora elas entram classificadas como psicopatias, aí depois já não é mais, aí depois elas estão ali no limbo. Mas de qualquer forma elas são muito difíceis de diagnosticar. E aí essas pessoas eventualmente podem praticar e isso reforça ainda mais, porque de alguma forma dá um certo poder para essas pessoas de achar que elas se conhecem, que elas controlam o comportamento delas e que elas podem, de repente, controlar dos outros. Se está muito idoso também, é possível que não produza tanto resultado quanto produziria se tivesse 40 anos menos, 60 anos menos. Eu acompanhei um caso de uma pessoa que tinha uma leve tendência à esquizofrenia e ele afundou o pé na jaca, mas não foi por causa da meditação, foi porque ele usava drogas junto com a meditação. Aí sim, é muito desaconselhável, porque as drogas tiram a pessoa daquele estado sóbrio, que é necessário, sóbrio, consciente. Se a pessoa medita e usa qualquer tipo de substância que mude a atividade cerebral dela, que tire desse nível bom que é a sobriedade, então primeiro que ela não vai meditar. Depois, é aconselhável que não medite. Primeiro, escolha. Tira a substância,
atrapalha o funcionamento cerebral, o funcionamento neurológico, e depois sim começa a praticar a meditação. Começaram a utilizar algumas técnicas de meditação, por exemplo, para tratamento de doenças psiquiátricas. E eu me lembro que na época eu alertei alguns colegas dizendo, olha, talvez não seja lá boa coisa. Agora estão começando a aumentar o número de artigos mostrando que pode ter impacto negativo. Porque o que acontece? Numa pessoa que tem, por exemplo, um distúrbio psiquiátrico ou neurológico, significa que ela já tem algum distúrbio ou descontrole ou desequilíbrio no sistema, que seja químico ou de conexão ou do que quer que seja. Normalmente sempre se traduz em algo químico, de qualquer forma, né? E aí você pega aquele sistema ali que está desequilibrado, e aí você treina, e aí você aumenta as conexões, mas você aumenta as conexões de um circuito que não está bom, né? É como se você pegasse ali um circuito elétrico que está fio todo desencapado e você vai lá e começa a conectar mais coisa, vai dar curto-circuito. Começa a misturar, que legal, eu faço, aí toma uma substância e vai meditar, fica horas ali achando que está meditando, mas não está e só se prejudica. E teve esse exemplo de uma pessoa que se deu mal mesmo para sempre, porque já tinha uma tendência, usou droga, meditou, aí teve que usar droga o resto da vida, remédio, e nunca mais voltou. E isso sem falar de um processo que também pode acontecer, que é de auto-hipnose, e que é da pessoa meio que surtar mesmo, né? Achar que ela é Napoleão, que ela é que ela é a encarnação de Cristo, que ela é, enfim, mas que ela é melhor do que todo mundo, que ela é uma santa, um santo, enfim. Então, existe também esses processos que podem acontecer, que são processos ilusórios, e que também podem ser perigosos. Por isso que é importante ser acompanhado por profissionais sérios, formados, enfim, fazer a coisa de forma séria, né? Não por hobby ou só por modinha, né? E para crianças, a criança ela já vive num estado muito próximo ao estado de meditação. A criança, ela quando está absorta nos seus brinquedos, nos seus jogos, ela entra num estado de abstração. A primeira coisa que acontece é a abstração. Ela não escuta. Se a mãe chama, a criança não ouve. Menino, estou te chamando, teimoso que você é. Não, a criança não ouviu. Ela está em abstração. E ela está muito concentrada. E a partir da abstração e da concentração, o próximo estado já é o estado de meditação. E muitas crianças entram espontaneamente nesse estado. Agora, botar a criança sentada para fazer meditação com a formalidade, eu não considero bom, não considero positivo, porque a meditação ela não foi feita para crianças, ela foi feita para adultos jovens, adultos. E pronto, daí faz pela vida toda. Enquanto criança, é melhor aplicar a meditação na forma de lazer, de brincadeiras. Deixa a criança entrar na sua abstração, concentração e, quem sabe, meditação na brincadeira, através do lazer. Para mim, meditação é para ser feito em estados não de patologia. Não é terapêutico, é paliativo, é preventivo para mim, tá? O problema é que o ocidental ele é utilitarista. Então ele quer que as coisas sirvam para alguma coisa. Então, mas a meditação serve para quê? Vai me curar de quê? Ou pelo menos vai me levar ao reino dos céus? Então, se não tiver esse aspecto utilitarista, o ocidental tende a não querer consumir aquela coisa, né? E isto, claro, que compromete muito e distorce, porque a pessoa pensa assim, se existe homeopatia para cães, acupuntura para cães,
Por que não pode existir meditação para cães? Porque ela está entendendo que é uma terapia. Mas se ela entender que não é terapia, é um processo de ampliação da consciência para hipertrofiar a sua lucidez, aí ela vai entender que não é para criança, não é para cães, não é para enfermos, não é para idosos. O caminho da meditação exige que você esteja sempre aberto para aprender e mudar paradigmas. Exige honestidade intelectual para assumir que muitas vezes estamos enganados. E na maior parte do tempo, nos deparamos com as nossas limitações, mas aumentamos as nossas potencialidades. E esse processo nos traz a pergunta: até onde é possível chegar? A meditação ela não tem limites. A cada dia, a cada mês, a cada ano que você vai se aprofundando com disciplina mesmo na técnica, você nota o quanto você era um iniciante, quanto você estava começando. Todos os dias a gente está descobrindo uma coisa a mais do cérebro e vem um pouco aquilo que eu falei antes, que é o paradoxo do cérebro tentar entender ele mesmo, né? Então eu não sei, a gente não tem como saber qual é esse limite, né? Até porque cada dia a gente descobre alguma coisa a mais. É como maturidade na vida, você está sempre ganhando um elemento maior. O que a gente sabe é que o nosso cérebro tem um potencial enorme de neuroplasticidade, de conexões, né? Nós temos 86 bilhões de neurônios, cada um desses 86 bilhões pode potencialmente fazer até 10 mil conexões ao mesmo tempo, gerando um número astronômico de conexões possíveis. Eu acho que o motivo que mais me cativa é você pensar na possibilidade de não ser escravo dos limites da sua própria mente. Para mim significa o investimento na evolução da espécie. O que eu chamo de inovação comportamental, que é essa ação consciente no nosso comportamento, vai ser nossa próxima etapa evolutiva enquanto espécie. Eu considero importante darmos mais um passo para a nossa evolução. De uma maneira geral, como é que acontece a evolução na natureza? Segundo o que nós acreditamos hoje, que é a seleção natural de Darwin, né? Que é, você tem lá mutações no seu DNA, que estão lá de alguma forma que não tem impacto nenhum na sua vida, você nem sabe que elas existem. E aí, em algum momento, você tem uma mudança ambiental, uma mudança do ambiente, que faz com que o fato de você ter aquela mutação te tornou mais resistente naquele ambiente, e aí você é selecionado. E aí aquilo ali, obviamente, ao longo de várias gerações, vai sendo conservado e vai gerando o acúmulo dessas mutações, vai gerando modificações cada vez mais importantes e assim a gente foi evoluindo, né? Ainda falta uma boa caminhada no sentido evolutivo, como espécie. A gente tem tendência de achar que nós somos melhores porque nós estamos no final da evolução, mas na verdade evolução quer dizer mudança, simplesmente. Não quer dizer necessariamente que nós somos melhores, só quer dizer que nós somos diferentes. E certamente mais complexos, isso sim, né? Não dá para negar. Mas a gente chegou a um ponto de evolução do nosso cérebro e de complexidade que a gente não só desenvolveu a capacidade de nos adaptarmos melhor ao ambiente, como nós desenvolvemos também a capacidade de mudar o ambiente para que ele se adapte a nós. A meditação é uma grande chave para você expandir a sua mente fora dos limites culturais. Fora de todas as narrativas que você é investido todos os dias. Todo mundo te conta uma história a cada instante e você acredita e segue aquela história como se aquilo fosse a grande verdade. Mas e qual que é a sua história? O que você quer colocar para o mundo? Então, qual que é a tua verdadeira essência? E nesse processo de ganhar conhecimento, de fazer faculdade, de estudar, eu fui notando que cada vez mais eu estava enchendo a minha cabeça das verdades dos outros. E quando eu tive contato com a meditação pela primeira vez, foi tão simples, porque foi como se eu tirasse tudo. Tirasse toda aquela poluição de pensamentos e de histórias e tivesse uma folha em branco para eu desenhar a minha própria história. E tal como todo mundo desenhou a sua. Mas seguindo, claro, trilhos que pudessem me trazer conexão, amor, respeito e felicidade de uma forma geral. A gente não tem como prever, talvez a gente ainda tenha muita mudança anatômica e tal. Mas o que eu acho é que o que vai começar a partir, né, de agora gerar essa evolução, né, de funcional do nosso cérebro
É o fato da gente começar a fazer esse reforço da parte consciente, que nos permite agir conscientemente em todo esse piloto automático, como a gente viu antes, e isso vai remodelar nossas conexões cerebrais e vai ter impacto epigenético e vai ter impacto em termos de neuroplasticidade, e isso vai, de alguma maneira, passar para gerações, né, para as futuras gerações, e acho que isso que vai, né, fazer de alguma forma a natureza humana, a espécie humana, chegar a um outro nível de performance, de consciência e de evolução e de comportamento. Quando você faz a meditação certa, você vai sentir. Mas não vai sentir no primeiro dia, talvez nem na primeira semana, talvez nem no primeiro mês. É claro que você já começa a sentir alguns efeitos, você já começa a sentir essa autoconsciência se expandindo aos pouquinhos. Mas é uma coisa gradual. É tal como você toma banho todos os dias e fala, mas quando que eu vou estar verdadeiramente limpo? Você todo dia está se purificando, se conhecendo, se descobrindo. Então, o grande efeito da meditação, se você está fazendo a meditação certa ou não, é se no curto prazo você sente alguma coisa e ao longo de um ano você sentiu que valeu a pena ter treinado aquele ano de meditação, que você realmente está se vendo por uma perspectiva diferente, mais lúcido, mais consciente, não tão imaturo, não tão limitado naquelas convicções que o mundo sufoca a gente todos os dias. Acho que essa é a forma de você saber se a meditação está surgindo um efeito positivo, se você está fazendo direito. É pelo grau da desgraçada da lucidez. Vocês estão aqui praticando porque querem entrar em Samadhi, mas o que é o Samadhi? O que será que, eu olhando para cada um, o que será que passa pela cabeça de cada um, o que vem a ser o Samadhi? Será que vocês não estão projetando essa ideia do Samadhi, projetando para algo que não seja realidade? Para um tipo de crença, por exemplo, o que será que cada um imagina que seja o Samadhi e está dedicando toda a vida, digamos assim, para alcançar aquele estado? Pode ser muita doideira. Pessoas que praticaram anos e anos e anos para alcançar o Samadhi, imaginando que Samadhi seja uma determinada coisa, que pode não ser, porque nunca alguém explicou o que vem a ser o Samadhi. Havia um sábio na Índia no final do século XIX, chamado Ramakrishna. E esse sábio entrava em Samadhi muito espontaneamente. Era uma predisposição genética que ele tinha. Dizem os seus discípulos que a primeira experiência de Samadhi ele teve com 6 anos de idade. Ou seja, ele não era praticante de coisa alguma, era mesmo uma predisposição genética. E ele entrava com tanta facilidade que os discípulos dele lá na Índia perguntavam, muito a miúde, mestre, fale-nos sobre o Samadhi, o que é o Samadhi? E o Ramakrishna simplesmente entrava em Samadhi. E os discípulos ficavam, é claro, frustrados, né? Eles queriam que alguém falasse, dissesse, explicasse. E ele não explicava. Por que não explicava? Porque é inexplicável. Para mim, eu interpreto como o ápice da evolução humana, o topo. Considero que todas as pessoas estejam a caminho desse ápice evolutivo. Nós temos que parar a mente para entrar num canal de consciência que está além da mente. Esse canal nós chamamos de meditação, que não é um nome ideal, mas enfim, é o que ficou. Esse canal é intuicional, está além da mente. As palavras são do intelecto. Então eu já não tenho como explicar a meditação. Por quê? Palavras são do intelecto. Se eu for usar palavras para explicar alguma coisa que está além do intelecto, já não dá para não dá para darmos uma explicação compreensível. Seria uma tentativa usando comparações, mas não é. Não tem como explicar realmente.
em palavras o que é a meditação. E o Samadhi está além da meditação, portanto, é impossível explicar. Mas podemos fazer uma tentativa sabendo que vai estar muito longe de uma explanação exata. Neurociência ou neurobiologia está cada vez mais estudando esses estados alterados de consciência, né, que eles chamam. Alguns são mais fáceis de entender, quando você está inconsciente, quando você está em coma, quando você está dormindo, quando você está anestesiado, quando você está sob efeito de alucinógenos ou psicotrópicos de uma maneira geral, a gente já consegue entender um pouquinho melhor, mas a gente não consegue entender tudo ainda. Hoje, em termos de mudança de estado de consciência devido à meditação, por exemplo, a gente consegue ver a mudança, a gente consegue ver padrões de ondas cerebrais, em regiões cerebrais, etc, etc. A gente consegue ver, constatar, mas a gente ainda não consegue explicar ou entender tudo. Eu não me importo com o Samadhi, nem sei, não vou pensar nisso. Aí quando eu lancei essa questão nesse curso, mas e vocês estão fazendo um projeto de vida para uma coisa que vocês imaginam, para uma ilusão. O que será que vocês imaginam? Alguns ficaram um pouco chocados com a minha colocação. Falaram, como assim, você está questionando o Samadhi? Não, não é isso, não estou questionando. Só acho que tanto faz. Para alcançá-lo, tem que se fazer um esforço hercúleo. Conquistar el estado de meditación ya sería un salto evolutivo o sea, no hay manera de medirlo. O Samadhi, ou hiperconsciência, como as pessoas o denominam, ela tem um preço alto. É considerado um estado de liberdade, mas até pelo que eu observei, pela história dos grandes luminares, pagaram um preço alto por ela. Então, não é sem ônus, primeira coisa. Por isso que eu olho os que têm e digo, será que eu quero isso para mim? No seu cérebro, quando a onda gama acontece, você tem um conhecimento profundo que vem por uma via não racional de uma determinada coisa. Acontece, por exemplo, se você tiver com um eletrodo agora, eu falar alguma coisa e cair uma ficha para você falar, é isto. Nunca tinha ouvido falar, mas isso fez todo sentido. Esse fez todo sentido, se eu estivesse mensurando o seu cérebro, ali aparecia uma onda gama. Você nem sabe por que fez tanto sentido, mas fez. Ou quando você tem uma sacada, uma intuição, você sabe que você tem que ir por ali, não por aqui. Mas não tem explicação. E você vai por ali e dá certo. Isso, é a onda gama que estava aparecendo. Agora imagine você conseguir gerar isso um tempão. Um tempão. Bueno, el estado de hiperconsciencia ya no es de superconsciencia, es una transformación de todo el sistema nervioso integral que en un determinado momento la persona está ahí, es consciência pura. A consciência é uma coisa que está muito ligada com a meditação e que é uma coisa muito difícil de estudar. Inclusive, durante muito tempo, a consciência era abordada pela filosofia, pela psicologia, mas não pela neurociência, porque a gente não tinha nem ferramenta para estudar isso de um ponto de vista biológico. Tem um instituto de pesquisa, se eu não me engano, na Suíça, que inclusive pega elementos de filosofia oriental, de Kundalini, de coisas assim, de Samadhi, para poder tentar entender um pouco essas experiências, mas a gente ainda não tem cientificamente resposta ou entendimento. A gente sabe que existe, consegue detectar. Tem um neurocientista francês que largou tudo e resolveu virar monge budista. E fazem muito estudo com ele, porque ele é neurocientista, ele escreve livros, ele dá palestras, mas ele fica entre o monastério dele no Tibete, e aí às vezes ele volta lá na Europa e vai e tal. E ele se chama Mathieu Ricard. E ele, por exemplo, já fizeram vários experimentos com ele. Ele está em meditação, eles botam ele na ressonância magnética para ver lá o que está acontecendo, ressonância magnética funcional, para ver o que está acontecendo no cérebro dele. Então a gente consegue ver e constatar o que acontece, mas a gente ainda não consegue realmente explicar. Eu acho que a gente viaja um pouco com relação ao Samadhi,
que eu acredito que seja bem mais simples do que isso que a gente imagina, né? O que cada um imagina, que sei lá. Se estivermos a caminho, perfeito, mas o caminho já está bom, no meu caso. Tudo começa a dar certo, então a sensação que você tem é que tudo que você põe a mão dá certo. Tudo que você põe a mão vai para frente. E isso as pessoas entendem como grande capacidade de criação e de criatividade. Por quê? Porque não tem barreira inconsciente e consciente. Por quê? Houve uma fusão. É uma evolução maior todavia do estado de meditação. Os estados de consciência nós podemos também analisar como dimensões. E o estado de consciência mental é uma quinta. O físico, 3 dimensões. O emocional, 4, daí o tempo fazer parte. E o mental, 5ª dimensão. Meditação, 6ª dimensão, o tal do 6º sentido. E o samadhi é 7ª dimensão. Cada dimensão é de uma natureza completamente diferente da anterior. Muitas vezes as pessoas confundem samadhi com libertação, e são coisas totalmente distintas. Samadhi é uma ferramenta, é um estado no qual você gera uma consciência expandida. Expandida por quê? Porque o cérebro ele começa a fazer conexões que não acontecem normalmente em outras situações. E isto vai permitir com que você lide com seus condicionamentos. A libertação é o momento no qual você consegue transcender esses condicionamentos e se torna senhor do seu destino. Eles existem, mas eles não conduzem aquilo que você quer ou aquilo que você é. Há uma descrição numa escritura hindu que diz que se você permanecer 12 matras, 12 segundos, em estado de abstração, de pratyahara, você entra em um estado de dharana, que é a concentração. Se você permanecer em 12 dharanas, você entra em um dhyana, que é a meditação. Se você permanecer em 12 dhyanas, você entra em um samadhi. Muita gente faz as contas lá para ver quanto é 12 vezes 12 vezes 12, só que isto não é matemático, isto é apenas um artifício para que os sábios da antiguidade explicassem que é como se fosse o estado anterior desdobrado numa outra dimensão. Então, a mente desdobrada numa outra dimensão já é uma outra coisa, que é a meditação. E a meditação desdobrada numa outra dimensão é o samadhi, que já é uma outra coisa também. E que possivelmente já tenhamos até vivenciado flashes de samadhi e nunca vamos saber, não importa também, porque a gente coloca num patamar inimaginável. É alcançar o infinito, enfim, cada um vai interpretar da sua maneira. O samadhi tem sido descrito no Ocidente como iluminação. Fulano é um iluminado, ele teve a experiência. Mas veja bem que a própria denominação iluminado, ela não é correta, porque a Lua é um astro iluminado, ou seja, ele não tem luz própria. A melhor definição seria que a pessoa é um iluminador, não um iluminado. Mas tanto a meditação quanto outros estados que a gente possa experimentar precisa estar relacionado com algo muito prático, com o dia a dia. Não é só aquele momento que para experimentar aquilo. É algo que se estende para a vida. É algo que se experimenta desde o momento que acorda até quando vai dormir, enquanto dorme, o tempo todo, já que é a expansão da consciência, permanece, expandiu, permanece. Abre, o cabeção se abre aqui e você conecta coisas e começa a falar e ver e saber de coisas que você não sabia que sabia. Isso acontece acidentalmente com todos nós. Agora pense, a meditação é exatamente você ter isso de forma ininterrupta, isso como um mecanismo aberto para sempre dentro de você. Esse canal intuitivo jorrando. Coisas do cotidiano que a gente observa que o cara está num outro patamar de lucidez, de consciência. Isso é assim que se demonstra que o cara está em samadhi. As escolas espiritualistas
tendem a considerar que só os grandes mestres podem alcançar. Então, se uma pessoa comum diz que pretende alcançar o Samadhi, nem é que alcançou, que pretende alcançar, essa pessoa já é recriminada. Como assim? Você é muito orgulhoso, muito pretensioso. Como assim? Só os grandes mestres podem alcançar o Samadhi? Quem você pensa que é? Você pensa que é um grande mestre? Esse estado de Samadhi, para a linhagem Samkhya, não espiritualista, Samkhya naturalista, qualquer pessoa pode alcançar. Uns mais cedo, outros mais tarde. Depende de uma quantidade de variáveis. A idade com que a pessoa começou é crucial. Se ela realmente está cumprindo aqueles princípios comportamentais ou não, é também imperativo que ela faça, que ela obedeça a isto. O tempo que ela dedica por dia, os anos que ela tem de prática, de observância da filosofia, e o principal, que é a sua predisposição genética. Porque, por exemplo, se você tem uma predisposição para esportes de ferros, de peso, você vai ser um péssimo corredor. Mas se você tem uma predisposição para correr, você vai ser um péssimo levantador de peso. Pode mudar com o treino, você pode alterar essa predisposição. Exige mais trabalho, mas vai conseguir. A mesma coisa o Samadhi. Se você não tem predisposição, mas quer, vai conseguir. Só que aquele que tem predisposição consegue mais rapidamente. Mais rapidamente quer dizer 10, 20, 30 anos. E o outro que não tem predisposição, 40, 50, 60 anos de treino para conseguir desenvolver esse estado de hiperconsciência. Ou seja, é algo que está ao alcance de todos. Eu vejo assim, algo que está ao alcance de todos, e temos flashes de meditação e flashes de Samadhi, e considero que é o ápice da realização humana e que a gente alcança a partir do estado de meditação. O que eu percebo é que o Samadhi é um processo, o yoga é um processo de desnaturação. O yoga não tem nada a ver com humanos. Quando nós alcançamos o Samadhi, nós deixamos de ser humanos. Nós sacrificamos a nossa humanidade pelo Samadhi. Esse é o preço que se paga pelo Samadhi. E por isso que é tão difícil alguém ter o Samadhi conviver com humanos. Porque humanos são irracionais, são instintivos. Ai, porque a humanidade... Então, esse preço eu não quero pagar. O que é que precisa? Que ela siga a disciplina que a filosofia antiga determinou. Isso tem que ser assim. Você segue esses princípios comportamentais, estes princípios, inclusive nos comportamentais está a alimentação, né? A alimentação faz parte do comportamento. Fumar ou não fumar faz parte do comportamento. Beber ou não beber faz parte de comportamento. Tomar drogas ou não tomar faz parte de comportamento. A administração das emoções, ser encrenqueiro ou não ser educado ou não ser polido, ser uma pessoa sociável ou não ser, afetuosa ou não ser, tudo isso é comportamento. E tudo isso faz parte dos princípios ancestrais, que muitas vezes são ignorados por questões práticas, né? Porque não é tão vendável numa escola você ensinar essas coisas, mas faz parte. Consciência e comportamento estão intimamente ligados. Então, expansão de consciência, alteração de estado de consciência, não é magia, vou levitar e vou ter uma iluminação, não é necessariamente isso. Mas aonde você vai realmente sentir é no teu comportamento cotidiano. Então é a mesma coisa da consciência que evolui de uma criança até um adulto. É como se a gente fizesse esse nível de consciência chegar a um estado um pouco mais superior, que é dessa utilização, digamos assim, maior do nosso cérebro consciente, não ficar tanto no piloto automático e escravo do nosso piloto automático. É preciso tempo, energia para alcançar. Se tiver que pagar boleto, não vai alcançar Samadhi. Não tem jeito. Vai ter que fazer um esforço
concentrado durante um tempo, tem que produzir muita fricção, muita fricção, muita fricção, muita fricção, até que as mãos peguem fogo. E para isso precisa dedicação, tempo, foco. Não dá para pagar boleto e alcançar samadhi. Fora de cogitação. Se o cara disser que faz as duas coisas, ele, na minha percepção, ele está se enganando. Ele talvez acredite que sim, mas não. Se você fizer tudo isso mais as técnicas, com a disciplina que é recomendada, pelo tempo diário, investimento diário de tempo e pelo número de anos necessário, você consegue criar uma reestruturação neurológica. Essa reestruturação neurológica vai permitir a sua consciência se manifestar por outros canais que não os canais habituais. Então, o conjunto disso tudo vai levar ao samadhi qualquer pessoa que o observe, que o faça. Não é tarefa para amador. É tarefa para alguém que quer. Não, assim, abro mão de tudo para que esse fenômeno ocorra. E pode não ocorrer. Pode não ocorrer. Toda vez que você fizer vir anúncios, né, de técnicas de meditação, práticas de meditação muito miraculosas, foge, porque não existe mágica. Que é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Se é uma maratona, você tem que ter um preparo, e esse preparo leva tempo. Mas não quer dizer que, como eu comentei, aquela pesquisa de Harvard, 2 meses você já sente um baita efeito. Não é que você só vai sentir efeito daqui a 10 anos. Não é isso. Você vai sentir efeito muito rápido. O treinamento em si, a jornada em si, pode ser muito gratificante e muito positiva, né? Independentemente de mudança de estado de consciência, que vai vir de qualquer forma, né? Cria a sua jornada de meditação. E ela pode começar de uma forma muito simples, sabe? Você contemplando o seu jardim todos os dias. Ou você contemplando a sua cara metade todos os dias. E sem pensar, sem julgar, começar a quebrar todas aqueles trilhos de julgamento que você foi educado. E comece exercitando no dia a dia a meditação. Não é só acordar, sentar e fazer o seu exercício. Isso é muito poderoso, isso vai te treinar, vai treinar a sua concentração, vai treinar a sua habilidade de abstrair dos ruídos, das coisas. Mas pratica o dia inteiro a meditação, nas coisas simples. Quando você vai degustar um café, uma água, o que seja, ou contemplar uma paisagem, ou seja, esteja ali presente, consciente. Eu acho que esse é o grande treino de meditação para a vida. Termos o hábito de contemplar e até ensinarmos isso, né, aos nossos próximos e até filhos pode contribuir. Seja um treinamento, seja uma escola, seja um professor, você vai ver o comportamento, você vai ver o conjunto da obra para você se engajar com alguma coisa séria, que funcione, e que seja boa, que seja positiva, né? Todos esses cursos, esses ensinamentos, até isso que a gente está falando aqui, são apenas injeções de motivação para você entender o quanto essa meditação é poderosa. Quantas milhares de pessoas dedicaram a sua vida para isso? Elas não fazem mais nada a não ser pegar esse tema e estar lá todo dia batalhando, ensinando, colocando ali no dia a dia o seu melhor para que outras pessoas adotem essa prática da meditação como algo, parte da sua vida, como um estilo de vida, como uma forma de lidar com os seus negócios, a sua vida, as suas relações. E aí você dá realmente um brilho para a vida que você nunca vai olhar de novo para a sua vida depois de você ter praticado uma meditação de verdade. Então, se você gosta, se você é empolgado com o tema, mergulhe e vá fundo. Mas não fica preocupado a hora que você vai chegar lá. Porque o grande tchan, né, o grande alegria da coisa é a trajetória, é o processo, curtir o processo. Se você não curtir o processo, esquece, vai ficar estressado, onda beta, lembra aquela história, onda beta, não vai vir onda alfa, não vai vir onda teta, não vai chegar onde você quer chegar. Então, tem que curtir o processo. E é uma jornada muito, muito agradável, que pode ser muito agradável se ela for vivida com leveza, mas ao mesmo tempo com seriedade e de autoconhecimento, de autorregulação, que seja emocional, física, mental, e, como consequência também, de regulação das nossas relações com os outros, né? E todos esses elementos são elementos cruciais
para a nossa sobrevivência, para a gente se sentir em segurança e sobreviver. E para ser feliz, porque a gente está aqui para ser feliz. Só que a gente pensa em ser feliz como uma meta, mas ser feliz é o acúmulo de momentos felizes, simples. Se a meditação é um objeto da sua curiosidade e estudos, eu considero que isso é muito elogioso, porque provavelmente você sofre de um vírus chamado insatisfação positiva em relação ao mundo. É um ciclo que pode ser vicioso se a gente está sempre no piloto automático e inconsciente, e um ciclo muito virtuoso quando a gente assume o modo manual e consciente do nosso aviãozinho. O fato da pessoa poder se aproximar de uma experiência meditativa, não precisa nem experimentá-la, já é uma coisa muito impactante. Já é uma grande experiência transformadora. É ela perceber-se que ela pode perceber a realidade a si mesma sobre uma outra ótica. E não é a meditação ainda. É importante praticar, é importante ter assiduidade, vale pela experiência e vale pelo crescimento individual e, a partir do individual, o coletivo. Se olharmos através de uma lente macro, podemos entender a evolução dos sapiens, desde o seu início até hoje, como uma expansão da complexidade da consciência, que se manteve como uma constante através da história da humanidade, passando o conhecimento de geração em geração, seja via código genético ou pela cultura. A meditação é peça-chave desse desenvolvimento, seja de forma voluntária ou involuntária, tendo consciência que ela está lá ou não. Mas não importa. O que importa agora é que, ao sabermos da sua existência, temos a oportunidade de nos aprofundarmos em uma vida muito mais rica, lúcida e poderosa. Que nunca mais deixemos isso de lado.